Bom, falando aqui um pouco sobre o Apache Spark, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre as desvantagens e limitações do Apache Spark, ou seja, quando que não é necessário usar ele ou ele não é o ideal, dependendo da situação que você estiver aplicando. Então, eu até anotei aqui, em alguns casos o uso do Spark pode ser um exagero ou está perdendo a oportunidade de usar outra ferramenta mais especializada no tipo de dado ou na complexidade também do dado que você está usando no seu projeto. E anotei aqui alguns pontos que não é muito viável usar o Apache Spark. Por exemplo, nesse primeiro ponto, é relacionado à questão de dados em pequena escala, né? Então, se a quantidade de dados que você está processando, que você geralmente processa no seu projeto, na sua aplicação, ela cabe na memória RAM de um computador comum ou até de um servidor que você usa, se ela cabe nessa memória RAM, ela é um dado de pequena escala. E nesse caso, o Apache Spark não se faz necessário, já que ele trabalha ali com, né, pacotes que ele distribui entre vários computadores, que ele tem essa capacidade de usar, né, a computação distribuída a seu favor para usar o somatório dos recursos de diversas máquinas, né, em um servidor, né, de várias máquinas diferentes e usar isso ao seu favor, quebrando um grande dado em uma grande base de dados em vários menores. Mas se você tiver nesse caso onde cabe na memória RAM de um único computador ou de um único servidor, não tem a necessidade de usar o Apache Spark, seria um exagero nesse caso. Outra questão é usar dados apenas estruturados, ou seja, CSV, tabelas, banco de dados, né, SQL. Quando é um dado estruturado, quando você usa apenas dado estruturado, não é necessário usar o Spark. Seria outro exagero, porque o Spark ele é bem versátil. Ele trabalha tanto com dado estruturado quanto semi e não estruturado. Então, assim, se você só trabalha com dado estruturado, não há necessidade de usar o Apache Spark. Existem outras ferramentas mais especializadas para isso. Questão de otimização manual. Dependendo do quão complexo e do que se trata o tipo de dado que você vai trabalhar, o Apache Spark ele não vai vir pronto para uso. Ele já tem muita coisa pronta para uso, bem configurado, para a maior parte dos casos, dos tipos de dados que você for usar. Mas se for algo mais específico, mais complexo, diferente do, né, fora do comum, talvez você tenha que otimizar muita coisa, configurar muita coisa. Isso pode ser trabalhoso, custoso, pode levar muito tempo. E muitas vezes já existem outras ferramentas no mercado, gratuitas, open source, que já fornecem um trabalho já otimizado para esse tipo de situação, que eu até vou falar mais à frente. Então, nesses casos onde é algo muito específico, talvez o Apache Spark não seja o ideal. Questão de latência. Esses últimos dois aqui estão bem correlacionados, latência e tempo de inicialização, porém são coisas diferentes. A questão de latência é o tempo de resposta, né? Então, assim, se você trabalha com dados em tempo real, né, streaming de dados, o Spark não seria o ideal, porque ele trabalha com pacotes, ele não processa literalmente em tempo real, ele trabalha com pacotes. Ele até consegue trabalhar com micro pacotes para ele ser um pouco mais rápido, ter uma latência menor, uma resposta mais rápida, mas ele não é literalmente em tempo real, né? Então, assim, ele funciona, mas ele pode não ser o ideal para essa questão de streaming de dados. Se você precisa de algo super rápido mesmo, existem outras opções que eu até vou falar mais à frente. Tempo de inicialização é outro problema. Como ele trabalha com computação distribuída, ele na sua inicialização ele pode demorar alguns segundos ou até alguns minutos, dependendo do tamanho e complexidade da sua aplicação. Então, se a sua aplicação ela reinicia muito por falhas, problemas ou por qualquer motivo ela reinicia muito, esse tempo de inicialização vai impactar seu projeto e dependendo do quão rápido você precisa isso para estar online, né, funcionando, isso pode ser prejudicial para o negócio. Então, né, ele tem essa demora um pouco maior por conta, quando comparado também, inclusive aqui ele tem um tempo de inicialização maior quando comparado com outros serviços que, por exemplo, são mais especializados a streaming de dados ou que são mais focados nessa questão de inicializar-se rapidamente. Então, como ele tem essa sua arquitetura distribuída, precisa ali
inicializar a comunicação, a coordenação entre os nós de cada computador, né, que está ali distribuído. Então, dado algumas desses contras, né, limitações do Apache Spark, onde não é talvez o ideal, a gente tem essas alternativas aqui para algum desses problemas. Por exemplo, SGBDs e SQL, né? Que SGBDs são basicamente banco de dados, né? Sistema de gerenciamento de banco de dados, onde se for naquele caso onde você apenas vai trabalhar com dados estruturados, um SGBD, um banco de dados com SQL, talvez já seja o suficiente. Ou alguma outra solução só voltada, especializada somente em dados estruturados, né? Que é o caso de tabelas, SQL e tudo mais. Pandas ou R, né? Que é Pandas não é uma linguagem, mas é uma biblioteca para tratamento de dados. E o R já é uma linguagem em si para tratamento de dados, também outras coisas. Mas essas duas aí que são as mais usadas, né? Pelo simples fato de que na maior parte do tempo a gente lida com dados menores, mais simples. Então, pandas ou R já vai ser o suficiente, né? Dados em pequena escala, dados que não são muito complexos, que cabem na memória RAM de um computador. Então, coisas menores, mais simples, pandas R pode já ser o suficiente, né? Caso for mais complexo, você busca outra solução. Caso for um dado maior, não cabe na memória RAM de um único computador ou servidor, aí você pode ir para Apache, Spark e outras soluções. Botei aqui a AWS Glue e GCP Dataflow, que GCP, para quem não sabe, é Google Cloud Platform, que é basicamente a nuvem do Google, né? Esses dois são serviços em nuvem para processos ETL de forma versátil. Ele lida tanto com dados de pequena e larga escala de forma eficiente, porém eles são pagos, né? Mas é uma opção aí que pode ser levada em conta dependendo do negócio. E esses últimos dois aqui, Apache Flink, é um framework. Esse aqui ele é especializado em processamento de dados em tempo real. Então ele não vai ter uma latência alta. Ele vai ter um tempo de inicialização menor comparado com o Apache Spark. E ele literalmente trabalha em tempo real, dado por dado. Ele não trabalha em pacotes. Você consegue configurar no Flink, Apache Flink, para trabalhar em pacotes, mas ele tem a opção também de trabalhar literalmente dado por dado em tempo real. Isso o Apache Spark não tem. Ele trabalha em pacotes ou micropacotes para processamento de dados em tempo real. E esse último aqui, que é o Apache Giraffe, não sei se eu pronunciei certo, e também tem esse outra opção Neo4j, que são frameworks para processamento de dados armazenados em grafos, né, que é em rede. Aí já entra a questão de ser um tipo de dado muito específico, né, diferente, né, do normal, que aí entra, por exemplo, na questão de otimização manual. A gente até consegue trabalhar com grafos no Apache Spark, mas aí vai ser talvez necessário um pouco mais de otimização, configuração e tudo mais. Então, assim, no geral, essas são algumas limitações, vantagens, contras de usar Spark. Ele é uma ferramenta muito boa, mas tem que ter noção de que ele não é perfeita, não vai ser perfeito para tudo. Tem algumas ocasiões onde não é necessário ou não é o ideal usar Apache Spark.